Olá, mulher expatriada! Aqui quem fala é Joyce Facchini, psicóloga e terapeuta de mulheres brasileiras que moram no exterior. E esse aqui é o seu podcast Expatriada na Terapia e o tema do episódio de hoje é: e se tudo der errado morando no exterior? Sabe aquela historinha que quem tá lá no Brasil acha que você tá vivendo um conto de fada? Pois é, e mais parece, na verdade, só se for um conto de fada do Shrek, onde não é nada clássico, né? Pessoas maravilhosas, perfeitas, um final feliz, redondo, a vida não acontece assim. E a gente sabe muito bem que, saindo do Brasil, a gente fala, pronto, vou deixar todos os meus problemas para trás, e não necessariamente fuga, né? Mas a gente fala assim, ó, esse problema aqui de São Paulo, Capão Redondo, metrô Sé, não vou ter mais. Pois é, esse aí você não vai ter mais. Mas alguns problemas, eles vêm na mala com você. E aí aqui a gente chama de perrengue chique, não é mesmo? Que aí vem aqueles parentes, aqueles amigos falando pra você, mas você tá reclamando, mas tá na Europa, não é mesmo? Perrengue chique, pois é, mas é problema, não é mesmo? As coisas darem errado morando na Europa ou no Brasil, se é no teu couro, dói igual, né? Dói diferente, muda o idioma que você fala, burocracia tem igual, só que aí você vai ter que falar em alemão, vai mudar o idioma, resolver pagar a conta, vai ter e ainda é em euro, né? E não vai ter boleto para parcelar, e vai ter coisa, mulher, que vai dar errado. E aí pode ser com outro endereço, né? Não vai ter CEP, vai ter Aircode, como tem aqui na Irlanda. Mas qual que é a dor que dói mais? É a dor que você sente no teu couro. Então, mulher, eu já quero aqui repetir nesse episódio que vamos validar a tua dor? E isso não quer dizer que você está diminuindo a dor ou o problema do outro, do fulano que está lá no Brasil, no Capão Redondo, do fulano que está lá na África. Não, a gente não está diminuindo de ninguém, né? Até porque uns anos atrás eu estava lá em São Paulo, no Capão Redondo, resolvendo meus BO lá, não é mesmo? 14 anos atrás, quase sendo atropelada por um Fusca no Capão Redondo. Pois é, e aqui caí de bicicleta depois, enfiando o pneu da bicicleta no trilho do Luas e caí na Trinity Street. Na Trinity Street, não. Do lado da Trinity. Quem nunca, né? Enfiou o pneu da bicicleta, quem mora em Dublin aqui, e caiu lá. Pois é, caí. Né? Então, assim, perrengue igual. O quase atropelamento lá no Capão e aqui, parece mais glamuroso, mas doeu igual, né? Doeu. Então é isso. Já comecei contando os causos aqui da mulher expatriada, mas mulher, é porque aqui é o seu lugar, entende? É o lugar onde a sua dor, o perrengue que você passa, eu entendo e valido. Isso não quer dizer que a gente vai se fazer de vítima, não quer dizer, né, que um é mais capaz que o outro, não. É apenas para você poder sim validar a tua dor e fazer algo sobre. E não ficar se sentindo culpada por, deu algo errado aqui e agora eu não posso chorar porque tem gente que tá passando pior lá no Brasil, a minha família, né? Então eu sei que esse tema acaba sendo polêmico porque você, mulher expatriada, vai pro outro lado. E se tudo der errado no exterior? Mas pelo menos tô chorando em Paris, né? Mas tá chorando? Tá com uma vista bonita, mas tá chorando, né? E o colo da tua mãe, ou seja lá quem for que te dá acolhimento, tua rede de apoio, tá a quilômetros de distância. Ou seja, aonde que é que o filho chora e a mãe não vê? Na Europa, né? Nos Estados Unidos, na América do Norte, na Austrália. É isso aí. Então, aqui a gente vai falar sobre o teu perrengue chique, o que você, mulher, pode fazer, como você pode olhar para isso emocionalmente quando tudo começa a dar errado. E aí, primeiro quero te dizer que... Primeiro não, já disse várias coisas, não é primeiro coisa nenhuma. Vamos se hidratar, que aqui nesse podcast a gente se hidrata, não é mesmo? Enquanto a gente bebe água, você aí já para de graça e aperta o botão seguir no podcast, porque tem um monte de gente, a gente tá quase batendo
10 mil visualizações, alguma coisa assim. Vou falar lá nos stories o que é do Instagram. E seguidores tem 600 seguidores. Como é que é isso? Quando eu lanço episódio, vocês tudo não assistem. Então, por favor, aperta o botão seguir, dá 5 estrelas aí. Review aqui é igual o Google. Você não vai nos restaurantes quando você vai viajar e não olha o review? A gente precisa de review aqui nesse podcast também. Só tem 45 reviews lá. E você não precisa escrever nada, só precisa colocar 5 estrelas. Ok? Tá combinado? Então tá bom. Quando a gente fala sobre coisas darem errado, sobre desafios, problemas, eu gosto de usar uma analogia que é a vida é como se fosse um livro que tem vários capítulos. Pensa como se fosse a apostila da vida. E cada capítulo você está aprendendo um assunto, você está desenvolvendo uma habilidade. É igual à escola. Então, lá na escola, você tinha o seu caderno de matemática, português, cada capítulo te ensinava uma coisa. Então, um capítulo você estava aprendendo a soma, no outro subtração, divisão, né, fórmula de Bhaskara, e você ia desenvolvendo. Cada capítulo você tinha que fazer uma prova, não tinha? Cada matéria tinha que fazer uma prova. Pois é. Na vida eu gosto de pensar que é assim também. E por que eu tô falando isso? Para te ajudar a colocar um outro olhar para os desafios da vida. Joyce, desafio não, aqui é problema, BO. Ok. A palavra tem muito poder, então quando eu digo desafio, é porque problema, você fica ali, problema, no limbo, com a cara na lama. Quando você fala desafio, é outra energia, é outro tom. Desafio é para você superar, é para você resolver, não é mesmo? Encontrar uma solução, um meio para resolver aquele desafio, aquele puzzle, aquele quebra-cabeça da vida. Né? Então, por isso que eu digo desafio. Quando você fala problema, BO, inferno, todas essas palavras assim, ó, pronto, não tem o que fazer. Vem de um lugar muito de impotência, de que não tem solução. Quando a gente fala desafio, ó, já dá um empoderamento. É um desafio a ser superado. Eu vou atravessar isso. Então, na escola, você fazia as suas provas. Fazendo as provas de matemática, de inglês, de português. Quando você não conseguia aprender aquele conteúdo, o que a professora fazia? Fazia você estudar de novo. Fazia você fazer mais exercícios para desenvolver aquela habilidade, conseguir entender, passar na prova, né? E a próxima vez que tivesse que fazer aquela conta, você ia conseguir fazer. E essa analogia é perfeita, porque os problemas da vida são da mesma forma. Mulher, quando você chega morar no exterior, você precisa encontrar uma casa, tu precisa passar numa entrevista, melhorar o idioma do local que você foi morar, encontrar amigos, rede de apoio, fazer conexões. Aí você vai lá, briga com esses amigos, ou vai lá, não passa na entrevista, vai lá, passa vergonha tentando entregar currículo, fica morrendo de vergonha, tenta encontrar uma casa e aí recebe vários nãos, tem conta pra pagar, cai num golpe. Tudo isso são problemas, desafios que você passa. Mas esses problemas, eles estão ali para você desenvolver uma habilidade. Mulher, não tem como você passar pela vida e não exercitar esses para você aprender. E aí quando eu falo de exercício aqui, não é da academia não, mas é o exercício da vida. Quando você passa por um desafio, por um problema na sua vida, e é muito ruim, é claro, é muito ruim. É igual você reprovar numa prova na escola, ou pior, reprovar de ano, seja o que for aí, e na intensidade do problema da vida que você esteja passando. Só que, quando você, da mesma forma que você vai lá, a professora faz você estudar de novo, na vida, quando você tem um problema, um desafio, você tem que encontrar uma solução. Você precisa dar a volta nessa pedra. Você precisa estudar de novo, falar, pera lá, o que eu errei aqui? E é muito importante. Nenhum desafio, nenhum problema é em vão. Ele não é vazio, entende? Você, quando passa por um problema, um desafio, um erro, algo deu errado, você precisa entender, identificar o que a vida está querendo te ensinar naquele capítulo. Que módulo da vida você tá? Qual é o aprendizado que você vai ter que ter nessa situação que você teve esse problema? Então, se você levou um golpe tentando alugar uma casa morando no exterior,
O que é que tem de aprendizado ali? Tá a serviço de quê? Daí você se pergunta, pera, então eu caí num golpe porque eu dei o depósito de uma casa e no fim o cara sumiu com o meu dinheiro. O que você aprende? Aprendo, Joyce, a ser mais criteriosa, prestar mais atenção, pedir referências. Outra situação, amizade. Então pensa, teve um BO gigante que você confiou numa pessoa e essa pessoa foi lá e te traiu. Essa amizade, no momento que você mais precisou, sumiu, vamos dizer assim. Ou estava falando mal de você, seja o que for. O que essa situação está a serviço? O que o capítulo da sua vida que isso aconteceu tá querendo te ensinar? Ah, é me ensinar de que eu sou mais forte, que ok, as minhas amizades, eu posso ter relações, mas que eu e a minha família, eu e meu marido, somos o mais importante dentro dessa situação, que a gente consegue passar pelos meus momentos de desafio, que eu não sou dependente das minhas amizades. Um exemplo, entende? Quando você tem esse olhar completamente diferente, né? Um olhar onde, quando tudo dá errado, ou quando vem os desafios, os problemas da vida, na verdade, é a escola da vida querendo me ensinar alguma coisa, você olha para a mesma coisa, para o mesmo problema, porém de uma outra perspectiva, numa perspectiva de aprendizado. E ali te dá uma oportunidade de você não apenas sofrer, reclamar, vai doer, mas não necessariamente vai ser sofrimento. Você está passando por aquele desafio, por aquele problema, mas você sabe muito bem, depois de ter refletido, que, ok, isso não vai mais acontecer. Ou, agora eu aprendi, agora eu posso fazer diferente. Então é sempre com um olhar de, ok, eu posso chorar, posso ficar mal com a situação que aconteceu, afinal, eu tô numa situação extrema, morando longe da minha família, da minha rede de apoio, eu não tô no meu país, não tô na minha cultura, no meu idioma, não tem ninguém para me ajudar financeiramente, é eu por eu tô passando por esse problema, chorei, beleza, mas não é seu sofrimento. Vai doer, mas o sofrimento é quando é em vão, não tem uma razão, sabe? Pela qual. A dor dói, mas espera, tem um objetivo final nisso aqui. Eu aprendi alguma coisa. Não vai ser em vão ter passado por isso. E não é porque você tirou os aprendizados que essa situação não vai acontecer mais na sua vida. Então vamos pensar, igual no exemplo da escola. Tu não aprendeu a fazer Bhaskara. E aí, não, essa é péssima, porque Bhaskara, esse exemplo é péssimo. Porque Bhaskara nunca mais aparece na sua vida, né? Por que a gente tem que aprender Bhaskara? Nossa, tudo bem. Vamos pensar X, né? Ou a fórmula lá que você sabe. Olha, a de humanas tentando falar aqui. Então vamos pensar, um triângulo, um lado tem tal número, o outro lado tem tal número, e aqui é X. Se você não aprende a regra de 3, na vida tu vai precisar saber a regra de 3. Tu vai precisar fazer porcentagem. Então, Joyce, eu aprendi porcentagem, aprendi a fazer regra de 3. Não preciso, nunca mais vai me aparecer esse problema na vida. Não, né? Vai aparecer esse problema na vida. PS, viu? Por isso que o negócio da fórmula de Bhaskara não dava certo nesse exemplo, porque a gente sabe hoje, né, com 35 mais, que nunca mais utilizamos fórmula de Bhaskara na nossa vida, né? Enfim, mas a regra de 3 vai aparecer. Você tem que fazer porcentagem, vai aparecer na sua vida essa situação. Só que você não vai sofrer. Pode até doer, mas não vai sofrer, porque você vai saber como lidar, porque você aprendeu. Então é assim, a vida da mulher expatriada, a vida morando fora, não quer dizer que ninguém vai tentar te dar um golpe, não quer dizer que você não vai tentar se comunicar em outro idioma e não conseguir, tem que tentar falar de outro jeito, ou que não vai vir uma pessoa falar com você com um sotaque super forte, e aí você não vai sofrer ali, né, sentir dor ali, ter que fazer um esforço para conseguir falar, se comunicar, entender a pessoa. A questão é que quando esse desafio aparecer, você vai saber como lidar, percebe? Então, alguém tenta te dar um golpe, vem um amigo ali, uma pessoa se aproxima, querendo ser amiga e tudo mais, fala, essa aqui eu já vi, pera lá. Uma pessoa que fala isso, faz aquilo. Deixa eu ver direitinho aqui se isso daqui presta. Mulher, há situações da vida fazem com que você amadureça, fazem com que você aprenda. Ai, Joyce, mas aí você tá querendo dizer que a gente tem que ser evoluído e ver os aprendizados, não achar ruim de perder amizade, perder namorado, perder trabalho, ficar devendo, levar golpe, ser demitido. Não, não é sobre isso. O que eu tô dizendo aqui é, você pode sim sentir tristeza, raiva, frustração, injustiçada, indignação,
A questão é a postura que você tem para a vida quando tudo dá errado. É errado bem entre aspas, né? Você vai ficar ali no sofrimento, com a cara enfiada na lama da vida, ou você vai sentir, dar nome, chorar um pouco, falar então, tô com raiva, tô frustrada, isso foi injusto, pronto. E agora? O que eu faço sobre isso? Nossa, essa semana mesmo tive sessão de terapia com uma cliente onde ela, não é possível, eu senti muito, 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 muito frustrada e triste de ter sentido insegurança novamente naquela situação. Ela estava contando uma situação X onde ela se sentiu insegura. E ela falou, nossa, olha aí, eu não aprendi nada, eu tô sentindo isso de novo, eu não tá resolvendo. E aí, eu disse pra ela, e quero te dizer aqui, mulher, ser evoluída, entre aspas, né, ter maturidade emocional, não é você não sentir. Pelo contrário, é você sentir sim todos os sentimentos que fazem parte. Então, sentir a raiva, a frustração, a indignação, a injustiça, se sentir uma vítima daquela situação, é sentir tudo isso, dar nome e aí fazer algo sobre. Aquele sentimento, ele vai te engolir ou você vai sentir, dar nome a esse sentimento e permitir que ele te atravesse. Porque atravessar é sentir, atravessou, passou, foi. Seguir com o aprendizado. Entende? Então, quando minha cliente disse, se eu senti, não tá resolvendo, eu não tô ficando melhor emocionalmente. Não! Tá sim! Porque, mulher, o sentir é sim uma evolução, uma maturidade tua. É parte do ser humano, é parte do processo. Então, uma coisa deu errado na tua vida morando fora, uma coisa deu errado na sua vida, seja o que for. Sinta, dê nome, não finge que nada aconteceu. E aí, depois, você vem com um olhar de, ok, o que eu preciso aprender para não passar por essa situação de novo? O que essa situação da vida tá querendo me ensinar? Abrir meus olhos. Olha lá, aí outra perspectiva. Agora eu lembrei de uma outra cliente minha. Porque muitas vezes você, talvez igual essa outra cliente, pensa que o tá passando por uma situação difícil é se colocar como vítima, tendo dó de si mesma e sendo fraca. Só que eu quero que você dê um update no que é ser vítima. Ser vítima de uma situação é alguém fez algo para mim, ou uma situação aconteceu onde eu não tinha o que fazer e essa situação, pá, bateu em mim. Ou seja, apanhou do parceiro, a empresa faliu e fechou e você ficou sem emprego, a tua casa pegou fogo ou o landlord pediu sua casa. Dessa situação, e são situações, né, em níveis aí diferentes, você é sim vítima. Você foi, ok. Você não teve o que fazer. A questão é, você é vítima daquela situação que aconteceu, mas você não é vítima da sua vida. Da sua vida, mulher, você é a principal, atuante, percebe? Da sua vida, você é que dá as regras. Vem os problemas, as situações acontecem com você de terceiros ou situações de fora que você não teve escolha. Você foi vítima da situação, mas você não é vítima da sua vida. Você é autora da sua história. Você faz algo sobre. Então, eu acho que esse episódio eu quero deixar bem claro aqui pra ti. Coisas ruins acontecem. Você pode e deve sentir. E aí, aqui eu te coloco uma forma de você olhar para esses desafios. Seja o pior desafio, situação que você está passando na sua vida. Nada é em vão. E aí eu quero compartilhar aqui com você, que ficou até aqui, né, uma coisa muito pessoal minha. Hoje eu sou casada com a minha alma gêmea mais compatível, maravilhoso, mas eu tive um primeiro casamento. E nesse meu primeiro casamento, anos atrás, eu era jovem, tomei decisões, quis casar e tudo mais. E foi uma relação muito tóxica, de violência mesmo, violência física que eu sofri. E eu nunca me imaginei naquela situação. E eu fui vítima da situação, afinal não fiz nada pra ter passado por isso. Nada que justificasse ter passado por uma situação tão extrema dessa. E no momento que aconteceu, ninguém casa querendo separar, né? No momento que isso aconteceu, eu não entendi. Eu falei, vida, meu Deus, o que tá acontecendo, né? Eu vou falar Deus aqui, mas independente da crença. Eu falei, por que eu tô passando isso na minha vida? Eu atravessei o oceano pra isso aqui? Não.
Aprendizado nenhum. Apanhar não tem aprendizado, entende? Pode olhar desse jeito, mas não é dessa forma que eu quero que você olhe. Que com o tempo eu olhei para esse outro ponto de vista. Então eu chorei, eu sofri, eu fui vítima daquela situação, mas eu não sou vítima da minha vida, da minha história. E eu tenho vários aprendizados que eu tirei dessa situação. Várias coisas que eu aprendi e que me fazem olhar para a vida de um modo completamente diferente. Inclusive da minha missão do meu trabalho, de trabalhar com mulheres que estão muitas vezes em situação frágil, vulnerável. E isso não quer dizer que a gente é fraca, pelo contrário. Mas também não quer dizer que você tem que ser forte o tempo todo, fazendo tudo sozinha. Eu consegui alinhar minha missão de que eu queria ajudar outras mulheres em situação de vulnerabilidade, em situação de sem uma rede de apoio, morando do outro lado do oceano, em relacionamentos abusivos, em estar aqui, ó, e ao invés de ver mulher como rivalidade e pensar, trabalhar com mulher é muito mimimi. Não, de olhar isso de uma forma completamente diferente. Isso foi um dos aprendizados, mas quantos outros eu tive? Então, mulher, essa é a mensagem que eu quero passar aqui, certo? A nossa comunidade tem muito a se fortalecer, a trocar e saber que você não está sozinha. Então, deixa um comentário aqui embaixo se você escutou o podcast até aqui e deixa um coraçãozinho amarelo, que é o que representa a nossa comunidade de mulheres expatriadas, e segue aqui o podcast, tá certo? Porque toda semana eu tô aqui com você para te fortalecer, para te trazer insights terapêuticos, para fazer como a gente fez hoje aqui, te fazer pensar e olhar para um outro ponto de vista a tua vida e os seus desafios, certo? Beijo!